Então, eu conheci os Beatles mais profundamente, já tinha ouvido falar, minha mãe já tinha me contado do assassinato do John Lennon, né? Eu já tinha visto filme, sempre, vez ou outra, aparecia alguma coisa em algum telejornal, em algum documentário, porque os Beatles eles marcaram muito a história da música, né? A cultura pop, então você está sempre tendo referências aos Beatles, né? Mas eu conheci mais profundamente em função do projeto Anthology, que esse projeto ele foi lançado em 1995, eu tinha 11 anos nessa época, no final de 95. E os Beatles eles lançaram uma série de documentários sobre a história deles, como Beatles, né? E eles também lançaram 3 álbuns duplos com raridades das gravações. Só que o que me pegou, o que me impactou foi o documentário. A Globo exibiu esses documentários no final de 1995. Acho que é um dos finais de anos mais marcantes da minha vida em função disso. Eles mudaram a minha vida de fato, né? A minha maneira de pensar e de buscar música. Enfim, foi muita coisa, mas assim, esse documentário ele me deu uma noção do período, assim. É um documentário muito bom porque além dos Beatles contarem eles mesmos as situações que eles viveram, tem muita música, tem clipes inteiros, né, apresentações inteiras de música, mas tem também o contexto histórico. Então eu entendi muita coisa que aconteceu na década em que os Beatles viveram, em que eles tocaram, né? Eu conheci os Beatles quando eu tinha 13 para 14 anos. Foi bem na época que o Michael Jackson morreu. Eu fiquei muito fascinado pelo Michael e tal. E quando eu comecei a ouvir as músicas do Michael, tinha algumas músicas com Paul McCartney. Só que eu não sabia quem era esse tal de Paul McCartney. Eu já tinha ouvido falar, porque quando eu era mais novo, nessa época, eu tinha o cabelo meio comprido, e meu irmão também. E eu tenho um tio que ficava chamando a gente de John Lennon e Paul McCartney. E aí estralou isso e eu falei, caramba, Paul McCartney. E aí eu fui atrás pra ver, dei um Google, lógico. E aí no Google apareceu Beatles, né? De cara, assim. E aí eu falei, caramba, esses são os tal dos Beatles que todo mundo fala. É óbvio que eu já tinha ouvido falar dos Beatles, mas eu não fazia ideia do que era, de quem eram, não conhecia as músicas. E aí eu comecei a ouvir. E foi um caminho sem volta, não tem jeito. Depois que você conhece Beatles, você explode a sua cabeça. Aquelas letras, aquela vibe, aqueles caras, aquele carisma. Explodiu a minha cabeça e eu fiquei completamente maluco com tudo aquilo. No início da adolescência, tipo... Antes eu ouvia aquelas músicas muito bregas. E do nada, não sei como, isso realmente é algo muito mágico pra mim. Eu conheci Hey Jude. No momento eu estava muito triste e eu estava procurando aquelas músicas meio bads, assim, na vida. E eu achei ela. E depois disso, Beatles entrou na minha vida de tal forma que qualquer momento da minha vida é Beatles. Estou feliz? Beatles. Estou triste? Beatles. Estou mediano? Beatles. É sempre Beatles. Os Beatles, eu nasci ouvindo os Beatles, na verdade, né? Eu sou da década de 60, mas quando eu nasci já existia Beatles, né? Então, e meu pai principalmente gostava muito dos Beatles e minha mãe também, porque foi uma febre, né? Nos anos 70, que foi os anos que quando eu era criança, os anos 70 foram recheados de Beatles, então eu nasci ouvindo Beatles. Os Beatles foi por influência do meu pai. Meu pai ouve muito, é o tipo de música que ele gosta. Ele me influenciou bastante no gosto musical que eu tenho hoje. Eu acho que o primeiro contato que eu tive foi com 2 filmes ali da minha época de adolescência, né, aqueles filmes da época da geração do John Hughes e tal. Então foi o Curtindo a Vida Doidado, que tem a cena em que o protagonista toca Twist and Shout na parada. Twist and Shout nem é uma música dos Beatles, mas ficou famosa na voz deles, com gravação no primeiro disco. E um outro filme chamado Namorada de Aluguel, cujo título original era Can't Buy Me Love, e tocava já na abertura do filme a música Can't Buy Me Love. E eu vi aquilo e fiquei encantado. O filme é bem meia boca, assim, aquelas comedinhas de adolescente dos anos 80.
Eu já não sou muito fã delas e ela é de terceiro escalão perto das outras, assim. Mas é um filme, né? O rapaz pedia para... contratava uma menina para ser namorada dele, para mostrar que ele era popular. E foi a primeira vez que eu vi, assim, me falaram, olha, isso aqui é Beatles. Eu já tinha ouvido falar, já tinha ouvido escutar, sabia quem era o John Lennon, porque eu sempre lia desde muito cedo. Mas esse foi o primeiro contato. E aí, quando eu comecei a ter esse contato, eu pedi para o meu pai gravar o filme e etc. Minha mãe viu essa empolgação e ela falou, ó, nós temos o disco aqui. E aí eu descobri que eles tinham 2 discos de coletâneas. São 2 coletâneas famosas dos anos 70. Uma é 62 e 66, com sucessos que vão do começo até o Revolver. E outra que chama 67 e 70, que pega tudo do Sgt. Peppers até o fim da carreira. É uma coletânea azul. E aí eu comecei a ouvir esses 2 discos. Como meu pai não gostava que eu mexesse no vinil, porque ele tinha medo que eu estragasse a agulha, ele gravou para mim em fita cassete os 2. Então eu ia ouvir no meu aparelho de som, que só tinha fita cassete, e fui acostumando a entrar isso, né? Na minha mente foi entrando. O meu disco favorito dos Beatles é Revolver, 1966. Os Beatles já estavam passando por uma fase de transição pós-Beatlemania, cansados de tantos shows. Eram shows em lugares sem estrutura. As condições de som eram muito ruins, eles usavam microfones muito precários, era uma época assim, de pouca tecnologia na parte de som, né? Então eles resolveram dar um tempo nos shows e se dedicar mais à música, né? Ao estúdio. E aí a gente teve inicialmente o Rubber Soul, que é um álbum que a gente chama de álbum transitório, porque ele ainda tem alguns elementos do rock mais cru que os Beatles faziam, mais simples, né, da música mais simples, e você já tem ali alguns outros elementos instrumentais, um pouco mais de criatividade em relação ao que eles tinham feito até aquele momento. Mas o Revolver, ele consolida a parte, aquele momento dos Beatles que eles criam, que eles inovam, né? A inovação começa com Revolver. Meu disco preferido dos Beatles é o Abbey Road. Eu gosto demais do Abbey Road. Eu gosto da maioria dos discos dos Beatles pós-Rubber Soul. Mas Abbey Road pra mim é um negócio sensacional. Embora seja uma colagem de várias músicas que não estavam terminadas, eu gosto muito do tom, do som do Abbey Road. Gosto muito de Sgt. Peppers também, gosto de Let It Be, tanto da versão Naked quanto da versão do Phil Spector, mas Abbey Road pra mim é o que melhor define os Beatles, eu acho, assim. Eu gosto demais das músicas e acho que tem, dentre todos esses, a melhor tracklist se comparado com os outros discos. De todos mesmo, realmente é o álbum branco. Eu gosto de todas as músicas. Eu não sei, mas ele é intenso. Não sei se você vai concordar comigo ou se alguém concorda comigo, mas eu achei ele mais intenso do que todos os outros álbuns. Mas eu gosto de todos, só que o álbum branco é o meu favorito. Gosto de Abbey Road, cara. O disco azul. É antológico. Eu gosto bastante também de outros discos, né? Let It Be, né? Aquele que é mais psicodélico também, eu acho legal, né? Sgt. Peppers, né? A época psicodélica deles eu gosto, mas aí eu já fui quando eu comecei a estudar os Beatles depois de velho, de tiozão já, tal, né? Mas na época mesmo o Abbey Road é o que eu mais curtia. É uma situação muito complicada. Eu gosto de todos. Eu acho que todos os álbuns dele têm o seu valor. Lógico, tem aqueles... Eu acho que nenhum está no nível mais ou menos. São todos muito bem trabalhados, musicalmente, a letra, em todos os aspectos, são muito bem trabalhados. Na realidade, cada disco deles tem um propósito, aonde eles querem chegar, um propósito daquele disco. A visão e o projeto todo elaborado em torno. Por mais que naquela época não existisse o que tem hoje, tipo o público-alvo entre si. Olha, qual o disco preferido dos Beatles? Acho que é a pergunta mais difícil para um fã de música determinar, assim, de alguém que gosta muito da banda e tal. Eu costumo dizer que depende do dia é o Revolver, depende do dia é o Rubber Soul, e dependendo do dia ainda pode ser o Abbey Road. Acho que são os três que
que eu gosto mais, que eu acho que são os que têm mais músicas fantásticas e os que eu mais gosto de ouvir, assim, os que mais eu me habituei a escutar e os que mais são... porque os Beatles, para mim, hoje, eles são aquela coisa da música de conforto, né? Então, você está naqueles dias que nada te atrai, que nada te dá vontade de escutar, você está meio de bode da vida e tal. Então, é certeza, você bota lá uma coisa dos Beatles e vai funcionar. E para mim, sempre tem que ser alguma coisa posterior, assim, da fase, pelo menos do Rubber Soul para frente, que são os meus favoritos. Então, esses três, o Rubber Soul, o Abbey Road e o Revolver. O meu Beatle favorito inicialmente era o Paul, né? Mais romântico, mais bobinho, né? Aquela coisa toda. Um dia eu estava escutando o Anthology 3. Na verdade, eu ouvi o Anthology 3 pela primeira vez e começou a tocar uma música que eu não conhecia, que não estava na discografia dos Beatles e estava no Anthology 3. E essa música era o Thing Must Pass, que o George gravou posteriormente no primeiro disco solo dele, um disco triplo, porque ele tinha tanta música que ele gravou um disco triplo, né? O primeiro disco dele foi triplo. E eu ouvi essa música, achei essa música linda, incrível, eu fiquei apaixonada pela música, e aí eu fui atrás da história dessa música e descobri que nas discussões de que músicas iam entrar nos discos, ali na reta final, eles deixaram essa música do George de fora, né? Eles sempre colocavam uma ou duas músicas do George, né? Sempre era o Paul e o John tentando monopolizar a presença, as composições nos álbuns, né? E aí eu fiquei muito, muito chateada, muito decepcionada, né? De como é que eles deixam de fora uma música dessa, né? É uma música tão linda, tão maravilhosa, como é que eles deixam ela de fora? E aí rolou uma empatia com o George. Falei, nossa, como o George deve ter se sentido? Uma música linda, maravilhosa, letra linda, melodia linda, e esses caras vão lá e tiram a música dele do álbum, ou não deixam entrar. Foi uma coisa mais ou menos assim. E aí eu comecei a me interessar pelo George. Assim, eu comecei a buscar as coisas solo dele. Eu já conhecia, porque dentro da discografia dos Beatles tem poucas músicas do George em relação a Lennon e McCartney, né? E eu fui atrás de conhecer o que o George tinha feito solo e me apaixonei completamente pela carreira solo do George. E isso fez com que ele se tornasse meu Beatle favorito, mesmo ele sendo Beatle, né? Então, assim, o Paul ali na posição de Beatle era o meu favorito. Aí eu, com toda essa história e com todo a minha pesquisa sobre a carreira solo do George, houve uma substituição, né? O George passou a ser meu Beatle favorito também no contexto dos Beatles, né? Meu Beatle favorito é o Paul, porque foi por causa dele que eu conheci os Beatles, foi através dele que eu tive contato com a música deles, e também porque eu acho que dentre todos eles, ele é o que tem a carreira solo mais consistente. O Paul é um cara mais comercial, digamos assim, mas eu gosto disso. Eu acho que o John, ele é uma coisa meio visceral, é meio a alma do negócio, só que é meio cru. E eu gosto de coisas mais bem polidas, mais bem produzidas, e eu acho que dentro disso, o Paul é o que se encaixa melhor. Gosto muito da discografia solo do Paul, não só dos anos 70, da época do Wings, mas também dos anos 80, contrariando o que a maioria das pessoas diz. E acompanho ele até hoje. Acho o Paul um cara sensacional, um cara genial, visionário e um homem de negócios, mais do que tudo. E eu acho que isso é muito importante, fez muita diferença na carreira dos Beatles, em tudo que eles viriam a ser. Paul McCartney. Não é porque ele é um dos únicos que estão vivos, mas eu acho o romantismo dele bem minha cara. E eu acompanho ele, tipo, desde que eu fiz 18 anos, eu vou em todos os shows dele. Fico lá na frente, bonitinha, feliz. E também porque eu sou vegetariana pelo Paul McCartney, então acho que tá ali. Sou fã do John Lennon por causa da mensagem dele, né? Ele era engajado e ele era espiritual. Eu gosto da mensagem espiritual do John Lennon, né? Imagine, para mim, é o resumo dessa batalha espiritual do John Lennon aqui na Terra. O John Lennon, que é o fundador, basicamente, dos Beatles, né? O que tinha a banda lá, um menino sonhador, adolescente, em Liverpool, que foi chegando, um conhecendo o outro, e até se formar
a dupla, e na realidade ele é o administrador entre si, o líder dos Beatles. Meu Beatle preferido é o Paul McCartney. Acho que é o cara que mais entendeu a coisa da música, do espetáculo, da arte. Eu fui 2 vezes em show dele já, e é aquela coisa, ele sabe que as pessoas estão lá para ver um show dos Beatles, de um ex-Beatle. Ele não vai querer ficar indo lá apresentar o sucesso solo dele dos anos 80 com Michael Jackson. Ele não vai querer tocar as músicas do último disco que ele acabou de lançar. No máximo 1 ou 2 e tal, mas ele vai lá para fazer o que o povo quer ver, que o povo quer ver ele cantando música dos Beatles. Eu lembro que quando eu fui a primeira vez, uma amiga minha que foi também, ela falou assim, nossa, parece uma mesa branca o show. O público parece que ele está lá vendo um monte de fantasmas. E para mim é um pouco isso, mas eu acho que é uma espécie de respeito aos fãs. Ele sabe que os fãs que ele tem não são pela carreira solo dele, não são pelo talento, embora ele tenha um talento absurdo, né, de compositor e tudo mais, mas ele sabe que os fãs estão lá para ver o que ele fez com os 4, né? Então acho isso bastante respeitoso da parte dele, isso que me torna hoje um fã do Paul McCartney, né? Até hoje me faz um fã do Paul McCartney e um admirador, assim, que seria em tese o meu Beatle preferido, assim. Eu gosto de todos, claro, cada um com suas características, mas acho que o Paul foi o que melhor entendeu o negócio, a coisa em si, como um todo, o fenômeno, né? O fenômeno da música pop, o fenômeno para o rock, o fenômeno para o showbiz, para o espetáculo. Eu acho que o Paul é o cara que entendeu isso lá em 62, né? Mais do que os outros. E isso, para mim, é muito legal. A música dos Beatles, ela é uma música, ela é rock, mas ela é muito pop. Ela é feita para as pessoas gostarem, tá? Ela não é uma música feita para um grupinho só gostar, entendeu? Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, rock progressivo. Não é todo mundo que gosta de rock progressivo. Aí você fala assim, o Pink Floyd é rock progressivo, mas eu gosto do Pink Floyd. Mas vai ouvir Pain of Salvation para te ver, se tu vai dar conta, né? Uma música do Yes de 25 minutos, vê se você dá conta de ouvir, né? Então, assim, tem música que não é para todo mundo, que não é todo mundo que consegue ouvir, que consegue, que a sonoridade bate com o gosto, com a identificação. Quando eu vejo criança, por exemplo, a minha sobrinha, eu tenho uma prima criança também que mora, é filha de uma prima minha que mora em São Paulo, loucas pelos Beatles. Mas por quê? É tudo muito simples, é tudo muito fácil, principalmente na primeira fase deles. Cara, eu acho que os Beatles funcionam do jeito que funcionam, duram até hoje, porque é um negócio assim que nunca foi visto antes na história da humanidade e eu acho que nunca vai se ver algo parecido com o que eles fizeram. É genial demais, é perfeito demais, é bom demais. Os caras tiveram, 10 anos de carreira, se for isso, e foi um negócio assim que não tem flop dos Beatles. Se você olhar pra tudo que eles fizeram, não tem flop, cara, não tem erro, não tem falha. Não teve um negócio que, não foi tão bom, comercialmente não deu certo. Não tem, é tudo muito bom. Até o ruim deles é muito melhor do que o dos outros. Então, eu acho que essa parte musical faz muita diferença, obviamente. Mas é lógico a parte do conceito. Eu acho que todo artista precisa ter assinatura e conceito. E os Beatles talvez foram os que mais tiveram isso. A personalidade dos 4, o conjunto de tudo, né? O engajamento deles com as coisas. Eu acho que os Beatles são muito transcendentais, cara. Não tem como você olhar para a história da humanidade, não só da música, mas da humanidade em si, e não pensar neles como uma coisa assim que marcou mesmo e que não vai morrer. A música dos Beatles é o tipo de coisa que não morre, que ultrapassa todas as décadas e gerações. Se você olhar bem, faz 50 anos que a banda acabou. Esse ano faz 50 anos. E as pessoas continuam ouvindo, continuam dando certo. E eu acho que vai continuar assim por muito tempo. Não tem como. É um negócio muito bom pra morrer. Então, eu acho que a música, principalmente, antes de qualquer coisa, a qualidade da música e também a pegada, né? A vibe, o conceito. Eu acho que o conceito Beatle é um negócio assim que não dá pra explicar.
E, obviamente, isso aí não é o tipo de coisa que não morre. Vai continuar, sei lá, acho que até o mundo acabar. Eu acho que é herança. Porque os pais que escutavam os Beatles, ou os avós que escutavam os Beatles, vão passando de geração para geração, e a forma que passam de como escutar os Beatles é diferente. Não é que nem uma banda que passou, assim, não sei. Parece que a forma de passar, a herança de escutar Beatles é diferente. E a sonoridade também deles. É intenso. Não sei porque eu acho Beatles muito intenso. É a realidade. É incrível, né? Os Beatles, eles inventaram um novo tipo de música, né? Eu acho que não existiria rock and roll como a gente conhece hoje. Não poderia ter Michael Jackson, Madonna, não poderia nem ter rap se não fosse os Beatles, né? Eles foram, eu considero os Beatles como a estrutura musical do rock and roll para sempre, né? Então eles têm essa coisa espiritual mesmo. Eu falei de novo de espiritualidade porque eu acho que a molecada que gosta hoje em dia de Beatles é justamente por essa aura que eles transmitem, né? Os Beatles, eles transcendem o tempo. É isso que eu acho dos Beatles. Eu acho que pelo cuidado e por manter o sucesso, o nível de sucesso, e pela intimidade dele com o público dele, e pelo trabalhar dele, não só musicalmente, mas em todas as áreas, seja politicamente, em outro país, o envolvimento com a causa social que eles tiveram. E isso marcou uma época e uma geração. E também de pai para filho, né? Foi isso. Eles alcançaram várias gerações entre si. Eles conseguiram pegar o pai adolescente com o filho, basicamente eu, e creio que eu vou passar para os meus filhos os Beatles, para eles ouvirem e conhecer. Eu não sei, eu nunca consegui. Eu já pensei muito sobre por que os Beatles duram até hoje, né? Por que a gente está falando sobre eles 50 anos depois da última sessão de gravação, quase 60 anos depois do primeiro show, do primeiro encontro entre eles. Eu acho que eles foram o primeiro grande fenômeno de massa da música, do pop, eles que criaram a indústria pop que a gente vê hoje, né? Foi a partir deles que nasceu, e acho que isso, somado com a qualidade das músicas e com o carisma que eles tinham, né, foi um negócio que contribuiu para que isso acontecesse, né? Eu comecei a gostar, e quando eu comecei a gostar, porque 20 anos depois do fim dos Beatles, as pessoas faziam filmes baseados nas músicas ou nos quais as músicas eram importantes, eu comecei a gostar porque meus pais tinham os discos lá em casa e eu pude aproveitar e explorar isso, né? Então, o carisma deles fez com que isso se espalhasse. Então, quando eu tinha 11 anos, minha mãe tinha 40, ela pegou os discos e me deu e ficou toda encantada de eu também estar gostando. E isso vai se estendendo, né? Porque eu já mostro... Quando meu filho era pequeno, eu mostrava uma sériezinha das formigas e dos insetos que eram baseadas em músicas dos Beatles. Eu esqueci o nome dessa série agora. Eu mostrava para o meu filho essa série e ele, para acostumar ele a ouvir e gostar disso. Um dos CDs que eu comprei quando ele nasceu, para aquelas CDs de música de niná, era o Beatles for Babies. Tipo, desde 3 meses ele escuta a melodia de Sgt. Pepper's, a melodia de Eleanor Rigby em formato de caixinha de música. Esse poder, assim, de influenciar as pessoas, esse carisma que faz com que o fã queira mostrar isso para os seus filhos e para os seus netos e tudo mais, eu acho que isso ajuda um pouco a explicar por que eles até hoje são tão importantes, tão fundamentais e tão populares. On a rebel